Olá, meninos e meninas! Então, venho fazer esse vídeo para que a gente possa fazer uma revisão de uma parte do nosso conteúdo. Nesse vídeo nós vamos falar então de jurisdição, para que fique então tudo que a gente estudou até agora muito bem fixado nas nossas mentes. Então, vamos lá, vamos falar de jurisdição. Para a gente falar de jurisdição, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o conceito de jurisdição. E aí eu quero que vocês, se possível, acompanhem no material que já foi passado anteriormente, aquele conceito que nós vamos analisar parte por parte. Então, veja, o conceito de jurisdição trazido para nós, ele inicia da seguinte forma, que é a função atribuída a um terceiro imparcial. Então, quando a gente já começa a falar de jurisdição e a gente vem falar de função atribuída a terceiro imparcial, a gente já vê que a jurisdição é uma função estatal que é atribuída a um terceiro que se coloca numa posição de imparcialidade, ou seja, não tem preferência de que uma ou outra parte saia vencedora, ou que uma ou outra parte alcance o sucesso dos seus pleitos durante a apreciação daquela demanda que é levada ao Poder Judiciário. Então, veja, que é então a função atribuída a um terceiro que não tem preferência entre as partes. E essa função é a função de realizar o direito de modo imperativo. Então, esse terceiro imparcial ao qual a demanda, a controvérsia, aquele conflito, aquela crise jurídica é levado, então a crise é levada a ele, para ele apreciar. Esse terceiro vai analisar de forma completamente imparcial, sem nenhuma preferência, e vai dizer o direito, vai analisar a questão e verificar quem é detentor do direito, quem é que está sendo lesado ou está tendo alguma ameaça de lesão, vai dizer então quem é que tem razão de modo imperativo. Por que imperativo? Porque, veja, que a decisão proferida pelo Estado no exercício da função jurisdicional, ela é uma decisão que deverá necessariamente ser cumprida pelas partes, independentemente da vontade delas. Isso quer dizer que, mesmo que o provimento, mesmo que a decisão proferida pelo Poder Judiciário desagrade aquela parte, vá contra os interesses daquela parte, aquela parte ainda assim será obrigada a cumpri-la. E se ela não quiser? Se ela não quiser cumprir, o Estado tem mecanismos eficazes para fazer com que ela cumpra, inclusive contra sua própria vontade. Existem mecanismos voltados a obrigar a pessoa a cumprir aquela decisão. Então, vamos prosseguir. Função atribuída a terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas, tá? Então, quando eu digo que ele vai dizer o direito, de realizar o direito, de modo imperativo, reconhecendo, efetivando ou protegendo situações jurídicas, a gente vem falar, então, do tipo de provimento que a gente está buscando. Porque quando a gente está falando de reconhecimento de direito, a gente está buscando que o Poder Judiciário analise aquele conflito de interesses e declare. Então, vocês vão lembrar lá daquela tutela de natureza declaratória, que ele realize, que ele efetive, que ele, então, dê uma tutela de natureza executiva ou, então, proteja situações jurídicas, que seria uma situação de natureza cautelar, por exemplo, concretamente deduzidas. Então, reconhecer, efetivar ou proteger situações jurídicas concretamente deduzidas, ou seja, elas já saíram do campo da previsão e já se tornaram realidade. Então, aquela realidade conflituosa, aquele conflito que já existe no mundo dos fatos, é levado a esse terceiro imparcial, que é o Estado, que age, então, através do seu agente habilitado para o exercício da jurisdição, que é, então, o magistrado. Essa decisão, esse provimento, ele é insuscetível de controle externo, o que quer dizer que nenhum dos outros poderes, nenhuma das outras funções do Estado poderá fazer o controle da decisão judicial. Veja que o que eu quero dizer aí não é que não existe controle das atividades do Poder Judiciário, isso existe sim.
para ver se o judiciário está cumprindo o seu papel, para ver se o Poder Judiciário está realizando as tarefas que lhe são afetas de modo adequado. Mas o que eu digo aqui é que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário não poderão ser revisadas por órgão pertencente a outro poder. Então, para rever decisão judicial, somente através de um outro órgão também do Poder Judiciário, de hierarquia superior, que poderá fazer a sua revisão. Tudo bem? E com aptidão para tornar-se indiscutível. Isso quer dizer que toda demanda levada ao Poder Judiciário, toda demanda que virar uma ação, que então tiver um processo, em algum momento a decisão irá se tornar indiscutível. Isso pode demorar pouco tempo, isso pode demorar muito tempo, mas em algum momento a decisão proferida pelo Poder Judiciário, após todos os recursos, tudo que puder ser feito, em algum momento aquele provimento jurisdicional vai se tornar indiscutível. Neste momento ocorre aquilo que muitos já devem ter ouvido falar, que é a coisa julgada, o trânsito em julgado. Nesse momento, então, o provimento jurisdicional, ele se torna indiscutível e imutável. Ele vai, então, se estabilizar a fim de dar segurança jurídica aos jurisdicionados. Tudo bem? Então, veja que a jurisdição, sendo, então, essa função atribuída à terceira imparcial de realizar o direito de modo imperativo, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível, essa jurisdição, ela é, então, dotada de uma característica muito importante, que é a característica da unicidade. Quando eu digo que a jurisdição é una, eu digo que existe uma única expressão de um poder único derivado da soberania do Estado, que vai ter, então, o monopólio dessa força, o monopólio deste poder de solucionar os conflitos entre nós que estamos sob o alcance dessa jurisdição. Então, veja que não existem várias justiças, não existem várias jurisdições. A jurisdição brasileira, ela é uma só. Mas aí, quando eu te falo isso, eu tenho certeza que surge a seguinte dúvida: Carol, mas como que a jurisdição é uma só se existem várias justiças? Justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Veja que não existem várias justiças brasileiras. O que existe é uma única jurisdição brasileira, mas ela é compartimentalizada só para a finalidade de organizar, para que matérias afetas a relações de trabalho sejam todas julgadas no âmbito do direito lá da Justiça do Trabalho. Questões relativas a pleitos eleitorais vão todas, então, para a Justiça Eleitoral. Demandas comuns vão todas, então, para a Justiça Estadual ou para a Justiça Federal. Mas veja que é só uma compartimentalização para fim de organização. Não existe mais de uma justiça no Brasil. Tudo bem? Então, vamos começar a falar agora, então, da classificação da jurisdição, tá? Nós vamos ter, então, primeiro a figura da jurisdição comum e da jurisdição especial. E aí, para verificar se determinada demanda, se determinado conflito está sujeito a um tipo ou a outro tipo de jurisdição, a gente vai fazer uma análise por exclusão. Por isso, eu vou começar a comentar com você da jurisdição especial. Nós temos 3 justiças especiais no Brasil. Nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então, se eu tiver um conflito com outra pessoa, cujo objeto, cujo assunto seja uma relação de trabalho, esse conflito, então, ele vai ser apreciado pela parte da justiça brasileira que cuida disso, então é a Justiça do Trabalho. Agora, se o assunto for relativo a questões militares, ele vai para a Justiça Militar. Se for questão relativa a eleições, a pleitos eleitorais, vai para a Justiça Eleitoral. Mas se não for nenhum desses 3 assuntos específicos, nós vamos sair, então, da situação de jurisdição especial e vamos para a jurisdição comum. Então, tudo aquilo que não for relativo a trabalho, que não for relativo a militar e que não for relativo a eleições, vai
fatalmente ser assunto para a jurisdição comum. Tudo bem? A jurisdição comum, ela vai existir tanto em âmbito federal, então nós vamos ter a Justiça Federal, quanto em âmbito estadual. Nós vamos ter, então, os tribunais de justiças em cada um dos estados do Brasil. Essa jurisdição, ela vai poder ter natureza civil, quando a gente estiver falando de matérias não punitivas, ou então ela vai poder ter natureza penal, quando a gente estiver falando de matérias punitivas. Mas veja que nós vamos ter a Justiça Civil Federal, a Justiça Penal Federal, nós vamos ter a Justiça Civil Estadual e a Justiça Penal Estadual. Tudo isso em subdivisões de uma jurisdição que é una, é uma única justiça no Brasil todo. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos prosseguir abordando as demais classificações da jurisdição, então te espero em seguida.